Boa tarde, alunos. É a professora Aline de História. Aqui a gente vai continuar a nossa videoaula sobre as grandes navegações, tá? Parte 2. Só não esquece de assistir a primeira parte, porque é um complemento, ok? Então, vamos lá. Nessa videoaula, nós vamos falar dos grandes navegadores, né? Quem foram esses grandes homens, né? Que tiveram a coragem de desbravar o oceano, né? Pela primeira vez. Então, as primeiras viagens, a gente tem aqui o Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e Cristóvão Colombo. Tem o Fernão de Magalhães também, ok? Então, esses foram grandes nomes, né? Que a gente vai falar hoje. Então, vamos falar primeiro da descoberta da América, né? Então, em 1492, o navegador genovês Cristóvão Colombo foi financiado pela rainha, né, Isabel de Castela, da Espanha, para navegar para o oeste, né, e chegar à América. Ele acreditava que que a Terra era redonda e que navegando em linha reta daria a volta ao mundo e chegaria às Índias. Então ele pensava num trajeto justamente porque ele acreditava que a Terra era redonda, né? Então esse trajeto ele conseguiria chegar às Índias. Ao chegar à América, ele deu aos seus habitantes o nome de índios, acreditando ter atingido seu objetivo. Na verdade, Colombo morreu sem saber, né, que não tinha chegado às Índias, né? Colombo morreu sem saber que tinha encontrado um novo continente. Vou falar do Vasco da Gama, né? Vasco da Gama chega às Índias. O navegador português Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias em 1498, tornando-se o primeiro grande herói lusitano, né? Então, um grande português herói, né? Que conseguiu chegar às Índias pela primeira vez, né? Com isso, ele faz com que Portugal se torne uma grande potência comercial na época, né? Porque lembra que eu falei no vídeo anterior que a ideia de chegar às Índias é justamente para fazer comércio por causa das especiarias? Então, em Portugal vai se tornar uma grande potência devido à chegada de Vasco da Gama. Américo Vespúcio. Américo Vespúcio foi um navegador e cartógrafo, né? Que descobriu que as terras encontradas por Colombo faziam parte de um novo continente. Esse continente ficou chamado de América. Então, Américo Vespúcio era um grande navegador e cartógrafo, né? Ele fazia mapas, né? Ele desenvolvia mapas. E ele que descobriu, na verdade, né? Que Colombo tinha descoberto um novo continente e deu o nome de América. Vamos falar agora do acordo que dividiu o mundo, né, depois dessas grandes navegações, né? Então, a gente tem aqui Castela, né, na verdade a Espanha e Portugal. Então, o Tratado de Tordesilhas nada mais é do que um mundo dividido em dois, né? Dividido em dois grandes impérios, duas grandes potências, né? Então, em roxo, a gente vê toda aqui, ó, parte de roxo, a gente vê Portugal, né, o seu império, e laranja, a gente vê a Espanha, né? Bem aqui, certo? Depois ela vai ter, em 1640, ela vai ter a unificação. Então, por isso que esse tratado foi tão importante, né? E depois desse tratado, né, o Brasil foi descoberto em 1500. Foi a segunda viagem de Pedro Álvares Cabral, a tentativa de chegar às Índias, né? Logo após a assinatura do Tratado de Tordesilhas. Então, o Brasil foi descoberto por portugueses no dia 22 de abril de 1500. Então, esses grandes navegadores, né, que a gente viu agora, o Pedro Álvares Cabral, o Vasco da Gama, aí a gente tem também o Bartolomeu Dias, né? Todo esse trajeto, nesse mapa a gente consegue ver o trajeto, ó, do Pedro Álvares Cabral, indo aqui, ó, saindo de Portugal, chegando no Brasil, tá vendo? Depois, ó, o caminho dele, certo? E aí o Vasco da Gama chegando às Índias, ó. Então, esses foram os grandes navegadores, né? Os grandes homens, os grandes nomes das navegações do século XV. Tá ok? Então, até uma próxima e obrigada!